Nós vamos começar pela massa, essa massa branca da Das, que é a mais versátil, é a que eu mais gosto de trabalhar. E aqui tem 3 tamanhos, eu já indicaria para você comprar de 1 quilo, para você ter mais material para fazer as peças do curso, tá bom? Qual a base que você vai usar para trabalhar com a massa por cima? Durante muito tempo, eu usei a base de corte, aquela que tem as medidas, tudo certinho. Ela é ótima, inclusive se você tiver ela, pode usar ela também. Ela é excelente porque ela tem as medidas, você já vai acompanhando ali o tamanho da sua peça, encaixa certinho, vê se não tem nada tortinho, se está tudo certinho. Só porque, para o processo de secagem, é muito importante que você retire ela da base de corte e coloque em uma base em que a água não vai ser segurada ali, não vai reter a água. Por quê? Se ela retém, a sua peça começa a secar nas bordas. E na medida que ela vai secando, ela tende a empenar um pouquinho. Então, mesmo que você faça na base de corte, é muito bom que você coloque ela em alguma estrutura que vai permitir ela secar mais rápido. Um dos exemplos é esse material que eu uso aqui, ele chama Corvin. Excelente. Ele você encontra nessas lojas de materiais, né, de plástico, enfim, couro, essas coisas. Ele imita um couro, é um tipo um courino, né? E eu uso do avesso, né, do outro lado aqui. Essa parte não segura a água na peça, então ajuda ela a secar. E excelente, a massa não gruda nela, então quando a massa estiver aqui em cima, estiver secando, você precisar mexer nela para virar alguma coisa assim, ela não fica grudada. Quando você deixa na base de corte, isso acontece. Você custa tirar a sua peça da base, sabe? Para virar ela, para secar do outro lado. Então, se você usa a base de corte, depois que você fizer, vai precisar tirar ela de lá e colocar em uma outra base. Eu indico essa. Isso aqui é super baratinho, você compra no metro, corta do tamanho que você quiser. Inclusive, você pode cortar partes e cada peça você fez, tira, deixa secar em um lugar, depois tira, deixa secar em outro lugar, e aí você libera a sua área de trabalho, sabe? Outra opção também é o tecido de algodão, excelente. Se você tiver uma camiseta que seja velha sua encostada aí, abre ela em cima da mesa e faz por cima dela. O algodão também é excelente para você trabalhar com ele, tá bom? E para abrir a massa, você tem algumas opções. Eu vou te dar essa aqui que é a mais simples, né? É um rolo maciço, super simplesinho, ele nem tem as medidas do lado, mas para esse curso ele é suficiente, tá bom? Super baratinho também. Se você tiver em casa algum rolinho na sua cozinha que você não esteja usando mais, né, que não esteja usando com alimentos mais, pode usar também. Pode usar uma garrafa, pode usar um cano, tem que ser algo mais firme um pouco, né? Que você consiga realmente apertar na massa, tá bom? Depois, mais pra frente, se você quiser investir em outros materiais, vão vir outras listas, outros cursos também, com outras possibilidades de material um pouco mais avançado. Mas isso aqui é super suficiente, inclusive eu uso ele hoje em dia ainda. Para o curso, você vai precisar, para a segunda peça, um bolzinho, um pratinho, algo no formato circular, não precisa nem ser um cortador, tá bom? Eu peguei esse aqui, ele é um tamanho médio e esse vai ser o tamanho da minha peça. Se você quiser ela um pouquinho menor, é só você pegar uma base um pouquinho menor ou um pouquinho maior, tá bom? Mas eu indico você não pegar muito grande não, porque você ainda vai estar aprendendo a mexer com a massa, então é importante estar num ambiente controlado, num tamanho controlado, né? Então, separa um pratinho, um bol, alguma coisinha aí sua também da sua cozinha. Para modelar, a gente tem a opção do kit de estecas. Ele é um investimento, então pode ser que você não queira fazer esse investimento agora, no início, né? Talvez você está experimentando, conhecendo a cerâmica e tudo bem. Mas, se você não tiver nenhum material para modelar, a sua experiência vai ficar um pouquinho prejudicada, sabe? E aí pode ser que você pense que não conseguiu, mas na verdade é porque você não tinha nenhum material. Então, não precisa comprar o kit completo, mas é muito importante que você tenha alguma coisa para cortar, e aí pode ser um estilete mesmo, aqueles estiletes normais. Aqui nesse kit ele vem com esse estiletezinho aqui, tá vendo? Existe também a possibilidade de você comprar um de precisão separado assim, menorzinho, super baratinho também. E a gente vai precisar especificamente para a segunda peça do boleador para ajudar. Pode fazer com os dedos, pode tentar fazer com o dedo, cantinho assim do dedo? Pode. Mas a sua experiência vai ser muito melhor com os boleadores. Então, se você tiver ou conhecer alguém que tem para pegar emprestado ou quiser investir em um kitzinho de boleador, é interessante, tá bom? E aí, de preferência, esse de ferro, tá? Que ele é melhor do que aquele de plástico. Aqui tem mais materiais que eu uso frequentemente no kit, ele vai estar na lista de vocês caso você queira investir, tá bom? Se você já tiver mais certo, mais certa de que quer fazer mesmo, né, que quer continuar,
Compre o kitzinho depois, porque ele é super útil, eu uso praticamente todas as ferramentas dele o tempo todo. Ele vem também com essa esponjinha aqui que é super útil. Não é essencial, tá bom? Mas só para mencionar que ela vem no kit também. Essa esponjinha, ela é diferente daquela que a gente tem na cozinha porque ela é arredondadinha e ela é um pouquinho mais macia. Então ela vai ser muito útil para você molhar na água e poder alisar a sua peça, que é uma técnica super importante para a sua massa não rachar. Falando em água, a gente vai usar um pouco de água nas peças e aí é bom você ter um potinho para você colocar água, molhar a esponjinha, molhar com a mão, enfim, trabalhar com a sua peça. Então já separa um potinho qualquer aí que você tiver, de plástico mesmo, na sua casa. Depois que você modelar a sua peça, a gente vai para a parte da lixa, né? Então, eu separei aqui 4 opções para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? São lixas d'água. Super fácil de encontrar também, né, em loja de material de construção. Eu escolhi 4 lixas diferentes, da mais grossinha à mais fininha. Não precisa de ter 4, tá bom? Eu trouxe aqui só para explicar para vocês a diferença. Você pode ter só 2. Uma mais grossinha, que realmente vai te permitir lixar de verdade onde precisar mesmo, e uma mais fininha para dar aquele acabamento bem lisinho. Na lixa d'água, quanto menor o número, mais grossinha ela é. Então a gente tem aqui a P80, que é uma bem grossa mesmo. Então essa é muito grossa. Eu gosto dela para quando realmente a peça ficou com um acabamento meio, sabe, precisando de mais ajuda ali, que eu vou precisar lixar muito, ou que eu quero fazer uma correção, ou que às vezes eu fiz a peça quadradinha e agora eu quero ela redondinha depois que ela secou, então eu vou ter bastante área para lixar, eu uso essa mais grossa, a P80. Mas uma grossa que é legal é a P120, ela não é tão grossa, então para você nessas peças ela é mais interessante, tá? P120 é a grossinha. E eu tenho aqui também a 150, que fica como uma opção de lixa mais grossinha, mas nem tanto. Então, se você tiver com medo, né, de lixar a sua peça um pouquinho mais forte, a 150 é uma opção também. Então, fica a opção da 120 ou da 150 para você dar esse acabamento mais grossinho um pouco mesmo na peça, né, mais grosseiro, né, de lixar realmente. A 80, só quando você precisar de um acabamento bem forte mesmo. E a mais fininha, que eu indico para você dar um acabamento mais lisinho no final, é essa aqui, ó, a 400. Ela tem até uma numeração diferente, tá bom? Então é a 331Q400. Ela é bem lisinha. Marcela, precisa ser exatamente esses tamanhos, esses modelos? Não precisa, tá? O que que você precisa? De uma lixa mais grossa e uma lixa bem fininha, para sua peça não ficar com aquele sinal da ranhurinha ali da lixa mais grossa, tá bom? Outro recurso que eu uso que é super interessante é a lixa de unha, essa lixa comum mesmo. Ela é super interessante para as partes menores da peça. E ela já vem, né, com a parte mais grossinha e a parte mais lisinha. Mas ainda assim, essa parte mais lisa dela não é lisa o suficiente para ficar bem acabadinho. Então é interessante mesmo, depois de você usar ela, passar a lixinha mais fininha. Quando você estiver usando a sua lixa, você pode cortar pedaços dela, usar ela inteira. Então, por exemplo, imaginando que a peça tem uma base, você pode colocar ela inteira e raspar a sua peça completa aqui em cima. Você pode cortar os quadradinhos depois para lixar áreas menores, né? E pode ainda usar esse recurso da lixa que é super interessante para detalhes menores. Quando você lixar a sua peça, vai sobrar um restinho do pó, que é super interessante. Esse pó, ele vale ouro, então não descarte ele. O que é que você vai fazer? Logo que você lixar, você vai retirar ele, vai colocar em um potinho fechadinho, que dê para fechar, né? Herméticozinho ou enfim, mais fechadinho. E aí você vai colocar o pozinho lá dentro. E depois você vai misturar um pouquinho de água. Isso vai virar uma espécie de colinha. Essa colinha você vai usar para colar uma peça na outra e também para dar acabamento, onde ficar um buraquinho, um detalhe, né? Onde fechar algum vinco, enfim. É muito útil, então não jogue esse pozinho do lixamento fora, deixa ele guardadinho. Então reserve um potinho para você poder fazer a sua colinha mágica. Depois eu vou explicar melhor como que você vai fazer ela. Lixou a sua peça, vai para a pintura. Quais tintas que você vai usar? Tem 2 tipos de tintas super interessantes, que é a PVA e a acrílica fosca, tá bom? Eu uso as da Acrylex, que eu gosto bastante, são muito lindas, tem várias cores, uma qualidade excelente. Quando eu comecei com a PVA, ela é um pouco mais acessível do que a acrílica. E a diferença entre as duas é muito pequena, então
Se você tiver acesso a PVA, compre a PVA e de preferência compre num potinho menor, porque como você está começando, não vai usar uma grande quantidade. Eu mesma tenho esse tanto de tinta aqui, são todas da PVA. Tive que repor poucas tintas dela, então ela dá para bastante uso, você vai usar em muitas peças. Então a minha indicação é essa de 37 ml para você começar, tá bom? As cores, depois eu vou colocar no material, mas você vai definir também quais cores que você gosta. Na primeira peça a gente vai precisar de 2 tons de verde, por exemplo, e vamos fazer um terceiro, né? Na segunda peça, você pode escolher qual cor que você gosta para fazer a sua peça também. Então, quando você for comprar, escolha as tintas que você gosta do tom e que você quer desenvolver nas suas peças. Depois, quando você for dar uma olhadinha no módulo aí das peças, você vai ver do que se trata exatamente. Então, dá uma conferida no curso, vê a pecinha direitinho para você escolher qual a cor que você vai querer usar, tá bom? Mas caso você queira investir, existe essa opção aqui da tinta acrílica fosca. Tem ela no potinho menor também. Esse aqui é o potinho de 60 ml, mas tem ele também nesse potinho de 37. Tinta acrílica, tá bom? Para você pintar as suas peças, pincéis, né? E aqui eu tenho algumas opções. Não precisa pensar que você vai ter que comprar um monte de tamanhos, de possibilidades. Depois, mais para frente, você vai poder investir e vai ver as funcionalidades diferentes, né? Ó, cada um com um formatinho, chanfradinho, redondinho, enfim, várias possibilidades. Mas para o curso, você vai precisar de aproximadamente 3 pincéis. Um maiorzinho para você pintar as áreas maiores da sua peça. E aqui eu tenho 441,16. Eu tenho um médio aqui, que é o 441,10. Não é essencial, mas caso você queira ter um pouquinho mais de controle na pintura, né, descobrir se você prefere pintar uma área maior com pincel maior ou com o médio, fica essa opção também. Um menorzinho, retinho, esse aqui vai ser útil também, que é o 441,4. E a gente tem também o pincel filete. O filete é o pincel mais fininho que tem. Ele a gente vai usar para dar os acabamentos na primeira peça. Esse aqui é o 000, mas também serve o 00, tá bom? Vou deixar isso tudo na sua lista aqui para você poder olhar, ver o que você encontra, né? Sem preocupação, não precisa, eu preciso comprar exatamente esse número, exatamente esse, não. Os meus são da Condor, não precisa ser essa marca, eu gosto dessa marca, já uso tem um tempo, mas você pode comprar aquele que você encontrar, desde que as cedras sejam bem macinhas, né? Para não marcar a tinta na peça. Não precisa comprar de todos os tamanhos, mas o ideal é você ter um maiorzinho, um menor um pouco e o filetinho para você fazer o detalhe na primeira peça e às vezes desenhar algumas coisinhas na sua segunda peça. E aí depois, se você quiser investir também em um godezinho para você misturar suas tintas, você pode misturar, existe a possibilidade de você usar uma espátula para misturar, isso aqui não é essencial. Eu vou fazer uma outra listinha de materiais não tão essenciais, caso você queira investir depois, porque isso fica ali para você depois do curso, né? Com certeza você vai querer continuar. Existe a possibilidade de você ir melhorando seus materiais, tá bom? De toda forma, para misturar a tinta, o que você vai precisar, na verdade, um outro potinho desse, né? E até mesmo um palitinho de madeira você consegue misturar e ter, né, o que você precisa ali para usar suas tintas, tá bom? E agora o verniz, né? Nessa jornada minha da cerâmica fria, eu testei vários vernizes, alguns muito bons, outros eu não gostei tanto. Para o curso eu trouxe o verniz acrílico. Por quê? Porque muitos vernizes são muito tóxicos e eles precisam de EPIs mais robustos, né? Esse aqui é um pouco mais tranquilo, porque é um verniz à base de água. Então ele é menos tóxico do que os outros, por isso que eu trouxe ele. Também tem a facilidade de aplicação dele, ele é muito mais fácil de aplicar, né? Muito mais tranquilo. Mas, como todo verniz, existe a polêmica do manchar, do amarelar. É uma temática recorrente nos meus vídeos, as pessoas perguntam muito sobre isso, como minimizar as possibilidades do verniz manchar e amarelar, né? E tem alguns vernizes que realmente nunca provocaram isso nas minhas peças, outros provocaram, né? O verniz acrílico é muito bom, mas de toda forma eu vou dar algumas opções para você aqui, caso você queira proteger um pouco mais a sua peça da possibilidade de amarelar ou de envernizar, que são as colas, né? Então a gente usa as colas antes de passar o verniz, depois de pintar, para fazer essa película entre a tinta e o verniz e minimizar a possibilidade de ocorrer manchas, né? Então existe a possibilidade de você usar a cola branca, e aí pode ser ela normal, ela diluída em água, ou a cola de isopor, né? Normal ou diluída em álcool. Na primeira peça, a gente não vai usar porque você vai entender lá na frente.
É uma peça mais tranquila no sentido de passar o verniz. Na segunda a gente vai ter que ter um cuidadozinho maior um pouco, então vão ter essas duas opções para você, tá bom? De toda forma, esse verniz eu ainda assim indico você usar os EPIs que estão aí no módulo de EPI, porque se você for na internet pesquisar a respeito deles, você vai ver que é super tranquilo, vão ter, né, indicações falando que não precisa de EPI, mas se você vai no documento oficial da Acrylex com as informações de uso mesmo, vão estar lá as instruções para você utilizar sim o equipamento de proteção, então eu vou indicar eles aqui para você e fica a seu critério, tá? De toda forma, leve bastante atenção para essa parte dos EPIs aí também e para essa parte do verniz, na segunda peça especialmente, que vai precisar de um pouquinho mais de cuidado, porque vão ter mais cores misturadas ali. E no final, quando você tiver feito toda a sua peça, você vai precisar limpar os seus materiais, e aí eu vou deixar essas dicas aqui, que são esses dois materiais que eu uso para limpar os pincéis, especialmente depois do verniz e da cola. Quando você usa o pincel na tinta, se você lavar na hora, e aí uma dica, não deixe o pincel com tinta ali, né, secando, ao invés de molhar ou lavar, porque depois é uma dificuldade para tirar. Então, quando você estiver usando, ele fica de molho em um potinho com água, né, para não secar a tinta ali. Mas depois que você finaliza, você consegue lavar esse pincel na água mesmo. E caso agarre um pouquinho de água quente ajuda, né? Essas dicas vão aí nos materiais, eu vou reforçar sobre isso. Mas eu uso também esse tapetinho aqui de limpar pincel. Então, com ele você põe debaixo da água, esfrega ali o pincel e ele tira todos os excessos. Especialmente quando você tiver usado o verniz, né? Então ele vai ficar grudadinho. E aí eu uso um pouquinho de óleo de linhaça. Fica essa dica se você quiser investir nesse material. Eu pingo um pouquinho de óleo de linhaça na escovinha, esfrego bastante o pincel ali, ele vai tirando todo esse verniz, não fica nada. Depois eu venho com um pouquinho de detergente e pingo de novo, né? E esfrego ali, lavo bem o pincel. Então esses dois materiais, eles ficam de sugestão para você lavar os seus pincéis. Óleo de linhaça e o tapetinho para limpar direitinho o seu material. Bem, é isso. Você vai encontrar aqui a lista completa abaixo dessa aula, com todos os materiais essenciais mesmo, aqueles que são muito importantes para você conseguir produzir a sua peça. Mas lembrando que de essencial mesmo é a massa, né? Sem ela você não faz a peça. Todo o resto você se ajeita ali. Vai ficar a lista desses materiais essenciais, vai ficar também a lista desses outros materiais, caso você queira melhorar um pouquinho mais a sua experiência, né? E caso você queira e possa investir também, tá bem?